Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas que foram à procura dele em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje mostra-nos a sequência do Evangelho que nos foi proclamado domingo próximo passado e que nos falava da multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão faminta, Jesus Cristo teve compaixão daquelas pessoas todas e providenciou-lhes pão, comida para todos. Esse povo ficou com Jesus Cristo na mira. Olha, esse homem facilita a nossa vida. É capaz de providenciar pão, de nos dar algum jeito para os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas carências. Vamos à procura dele para onde ele for, onde ele estiver. E começaram a ficar no pé de Jesus. De forma que Jesus Cristo e os discípulos já não tinham mais sossego algum, porque esse povo estava ali se antecipando aos seus passos. Quando eles pensavam que estavam livres, podiam descansar um pouco, já tinha gente lá à espera deles. E essa gente estava lá, à espera deles depois do milagre da multiplicação daquela comida, pães e peixes. E Jesus Cristo, assim que os vê, faz uma reclamação, um protesto, um questionamento. Vocês estão aqui por quê? Qual é a motivação que lhes traz aqui? Qual é o interesse de vocês, afinal de contas, na minha pessoa e na minha presença? Por que é que vocês estão me buscando e me procurando para onde quer que eu vá? Essa é uma pergunta que tem uma ressonância também em nós. Nós buscamos Deus quando? Por quê? O que é que nos motiva? O que é que nos leva a buscá-lo? Eu nem falo em buscar a igreja, mas buscar Deus nos nossos pedidos, nas nossas súplicas, nas nossas intermináveis orações, nas penitências e promessas, às vezes extravagantes, que nós fazemos. O que é que nos leva a realizar essa busca? É a pergunta que Cristo fez diretamente àquela multidão. Estais me procurando? Respondeu o próprio Cristo. Não porque viste sinais, mas porque comestes e ficastes satisfeitos. E aí ele completa: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas por aquele que é capaz de dar vida para sempre. O alimento da eternidade, que não perece. Aqui nós temos
esse primeiro confronto de Jesus Cristo com as pessoas de outrora e conosco de agora. Esse primeiro grande questionamento nos é colocado em forma de desafio, para que nós olhemos para dentro de nós e com muita honestidade procuremos respondê-lo à altura da sinceridade com que ele nos foi colocado. A resposta, o próprio Cristo se encarregou de oferecer. Essa é a nossa vida. Nós estamos à procura de um Deus que nos faça milagres. Milagrezinhos no expediente do nosso dia a dia. Um Deus que resolva as nossas pendências, nossas lacunas, nossos buracos, nossas ausências, nossas limitações humanas, das menores às maiores, não importa. Um Deus assim parece nos interessar. Um Deus imediatista, uma espécie de tapa-buraco, um curativo para as nossas feridas do momento. Um Deus que faz com que a nossa vida fique mais tranquila, mais cômoda, mais suave, e que a gente não tenha de enfrentar com as próprias forças que Ele outrora nos deu, quando nos trouxe a vida, mas deleguemos esse poder a Ele de volta. Sejamos capazes de transferir todo o esforço que seria nosso para as mãos dele. Esse é o Deus que, via de regra, quase que transversalmente está na nossa cabeça e movimenta as nossas atitudes ao longo da nossa vida. Buscamos milagres, pequenos, médios ou grandes. E, aliás, nem distinguimos mais. Estamos tão viciados num Deus assim, que vai dando um jeito na nossa vida, que a gente nem se preocupa em delimitar o tamanho da nossa necessidade. Se nós podemos resolver por nós próprios ou não. Tudo transferimos de imediato para Ele. Nos isentamos, lavamos as nossas mãos, tiramos o corpo fora, não fazemos absolutamente nada, porque estamos à espera de um Deus que faça absolutamente tudo. Naturalmente, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Esse não é o Deus verdadeiro. Esse não foi o Deus que Jesus Cristo trouxe para nós, encarnando na sua própria vida e na sua presença entre nós. Primeira coisa importante: Jesus se recusa a fazer milagres quando foi desafiado. Por quê? Porque ele sabe muito bem que não pode deixar a gente na dependência de milagres, de fatos extraordinários, de feitos grandiosos, a revelia de nós próprios. E essa dependência é terrível. Qualquer coisa, por tudo e por nada, a gente vai atrás do milagre. E se o milagre não acontece a tempo e a horas, aí é um Deus nos acuda. Já não temos mais fé, Deus já não presta para nada, Deus já virou as costas para nós. Não adianta ter religião, não adianta rezar. Quanto mais rezo, mais vejo assombração. E se continuar assim, transferindo para Deus tudo que é nosso, vai continuar havendo muita assombração. Porque essa não é a função e o propósito da presença de Deus em nossas vidas. Então a nossa vida, o universo, é um milagre contínuo e constante, em todas as suas manifestações. Tudo nesse mundo é um milagre, é um mistério, é uma enorme presença de Deus, que nos aponta para Ele e para a sua existência em nossa experiência de vida. Então não se trata, e aqui é o primeiro adendo desse Evangelho, não se trata de ficarmos buscando o tempo inteiro um milagre, o extraordinário, o mirabolante, uma coisa fora do comum, excêntrica. Ora, repito, nós não podemos viver dependendo disso. Não podemos viver dependendo de milagres. Uma fé que se baseia em milagres, ela não tem pernas para andar, ela não vai muito longe. Uma fé onde a pessoa que supostamente a tem consigo, coloca todo o poder nas mãos de Deus e cruza os braços porque acha que não tem poder nenhum, é uma fé
inconsistente. É uma fé nociva. É uma fé que nos perturba e atrapalha muito mais do que nos ajuda e encoraja. E é preciso que nós abramos os olhos para isso. Trata-se, na verdade, de aprendermos a ver, a enxergar o extraordinário nas coisas ordinárias, o incomum nos fatos comuns, nos acontecimentos do cotidiano, na rotina própria da nossa vida, nos expedientes mais normais da nossa jornada. De outra maneira, eu diria para vocês, milagre não é procurar em coisas grandiosas Deus, porque Ele não está nessas coisas grandiosas, mas é encontrá-lo nas coisas pequenas, onde Ele nunca deixou de estar efetivamente. Deus a gente não encontra quando planeja coisas imensas e acha que nessas coisas muito diferentes do nosso expediente normal, lá Ele se encontra. Quando a gente olha para essas coisas, perdeu a oportunidade maravilhosa de vê-lo aqui e agora, nas coisinhas pequenas, nos detalhes, nos pormenores, nos acontecimentos simples e caseiros de cada dia. Foi aí que Deus escolheu para estar presente. Então o milagre é exatamente isso. Nesse sentido, é um modo distinto da gente olhar para todas as coisas que sempre viu, todas elas, as mais antigas e as mais recentes, e perceber o quanto elas são grandiosas para nós. Thich Nhat Hanh é um monge budista vietnamita que foi exilado, ficou exilado na França durante mais de 40, 45 anos, e ele morreu há uns 2, 3 anos atrás. Um grande sábio, tem vários livros escritos, e ele dizia assim: milagre é pisar sobre a terra. Não tem um milagre maior do que isso. Você acordar, dar um beliscão em você, perceber que você está vivo e que descortina um universo inteiro diante de você, um mundo de possibilidades, de coisas que você não fez até então e que você pode arregaçar as mangas e começar a fazer a partir de agora. Milagre maior do que isso não pode existir. Acordar, olhar para os outros na sua casa e vê-los também acordar. Tomar um cafezinho cedo, trocar umas palavras, depois ir trabalhar, depois voltar, ir e voltar, fazer e desfazer, estar presente e, quando necessário, ausentar-se um pouco, saborear todos os pormenores da vida, tudo aquilo que são os expedientes mais comuns, mais triviais. É o grande milagre que, infelizmente, a gente não consegue mais ver a grandeza dessas coisas. Então, milagre é andar sobre a terra. Aliás, nesse particular, todos nós conhecemos, quando não temos a própria experiência, da imensa alegria, até de um certo entusiasmo, eu diria até de um encantamento, quando nós éramos crianças, quando começamos a dar os primeiros passos. Se alguém não se lembra, por si próprio, já teve a experiência de ver um filho, um neto ou alguém de casa fazer isso. Nós damos os primeiros passos, é uma alegria tão grande que não cabe dentro da gente. O mundo se abriu diante de nós. Afinal, podemos andar. Não só depender do colo, do braço, do pai ou da mãe, ou de alguém muito querido que nos leva para um lugar ou para outro. Não só depender do choro e da intensidade dele para que alguém nos movimente. Não, por nós próprios podemos nos locomover. Esse é o encantamento que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente foi esquecendo. Com o costume, a gente foi perdendo, foi deixando de lado. Mas esse milagre continua acontecendo. E quando adultos, muito mais forte, extraordinário, maravilhoso e contundente do que quando crianças. Porque as possibilidades foram se descortinando com uma intensidade muito maior, uma grandeza sem limites e sem tamanho.
Então o que Jesus deseja não é outra coisa a não ser que nós reencontremos esse encantamento divino e miraculoso lá de trás da nossa vida pregressa, quando crianças, tão naturais em nossa jornada: andar, falar, respirar, comer, dormir, deitar, levantar, pensar, ouvir, sentir, cheirar, ver. Os milagres estão aí, pululando a 3x4 à nossa frente, dentro e fora de nós. E é preciso recuperar esse encantamento e essa capacidade de enxergar a grandiosidade dessas coisas pequenininhas e perceber o quanto elas são importantes para nós. Jesus também, com a sua atitude, a primeira é nos fazer perceber os milagres que estão acontecendo dentro e fora de nós o tempo inteiro. A segunda, ele se recusa e relativiza a importância de todos os milagres indistintamente. Aqueles milagres grandes que nós esperamos receber de Jesus Cristo, de Deus, da eternidade, do céu, dos santos, Jesus Cristo joga um balde de água fria em nós e nas nossas expectativas. Porque às vezes a gente aposta tudo nesse milagre, não faz outra coisa a não ser, é ali que está acontecendo, vamos para lá, vamos formar uma caravana, não, agora é no outro canto, vamos para esse outro canto. Não, mas é longe demais, é lá no fim do mundo, está acontecendo, Nossa Senhora está aparecendo, e lá muita gente, vamos para lá. E a gente vai investindo o que tem e o que não tem, em busca dessa ideia do milagre que vai aplacar a nossa dor, que vai diminuir as nossas mazelas e vai colocar nas mãos de Deus as dificuldades humanas que nós experimentamos. Jesus Cristo dá uma importância muito relativa a esses milagres, o tempo inteiro. Ele quer, porque quer nos afastar dessa mentalidade mágica de alguém que reza e por suposto merecimento próprio vai receber aquilo que pediu da parte de Deus. Não é assim que Deus funciona regularmente. Todos esses milagres têm um limite, têm um prazo de validade e andam muito pouco. Funcionam por algum tempo, depois já não respondem mais. Uma pessoa que tem fome e por um milagre recebe comida, daqui a mais 3, 4 horas começa a ter fome de novo. A gente toma um café recheado às 7, 7h30 da manhã, 10h30 já está perguntando, já fizeram o almoço? A que horas vão servir? E depois a merenda, depois a janta. Não adiantou o milagre inicial e apostar todas as fichas nele, se logo depois a gente tem a mesma carência, a mesma necessidade. Precisaremos de um outro milagre, mais outro e mais outro. Até quando, afinal de contas? O milagre não ajuda muito, não define muitas coisas. Uma doença, alguém adoeceu, nós próprios, e aí por um milagre, depois de tanto rezar, imaginemos, nós ficamos curados, parcial ou totalmente daquela enfermidade. Já tem outra ali batendo na nossa porta, e a gente nem sabe que ela existe, muito mais grave do que a primeira, que foi curada supostamente por um milagre. E nossa vida é assim, um aperto, uma doença, uma dor atrás da outra, uma oportunidade de crescimento, de maturidade atrás também da outra. O próprio Lázaro, que Jesus Cristo revitalizou, não digo ressuscitou, mas trouxe à vida, ele, quando chegou a hora de morrer, definitivamente, ele morreu. E não teve Cristo nenhum perto dele para revitalizá-lo uma segunda vez. Percebam vocês que os milagres, eles não nos levam a bom termo por muito tempo. E depender deles realmente é um ato de desinteligência. É pouca lucidez. Precisamos ter a capacidade de encontrar Deus de outra maneira, recebê-lo de outra forma, mas sobretudo acreditar nos potenciais que nós temos dados por Ele para fazer o dever de casa, para viver da melhor maneira possível e para utilizar esse instrumental, essa ferramenta que recebemos em vista de melhorar os nossos dias, superar nossas dores, as nossas dificuldades.
quando elas forem passíveis de superação. E se não forem, que nós as suportemos sem deixar que elas nos afetem e nos firam mortalmente. Esse é um milagre, esse é o poder de Deus encarnado em cada um de nós. Se você é uma daquelas pessoas que espera sempre que Deus faça alguma coisa por você, por tudo e por nada, eu lamento em dizer e decepcioná-lo. Deus não vai fazer nada por você. Deus não vai fazer nada por você. E por uma razão muito simples, porque Ele já fez tudo por nós. Tudo que nós precisamos para viver nossa vida de forma regular, tranquila, apesar dos enfrentamentos todos que nós temos que fazer a cada dia, Deus fez, deu nas nossas mãos. E nós abdicamos disso. Nós não acolhemos isso. Nós não trabalhamos nem desenvolvemos isso. E vamos sempre transferindo. Esse mecanismo de projeção e transferência, a psicologia conhece muito bem desde sempre. Como é uma tentação a gente transferir. Tudo aquilo que nos acontece de mal, nós transferimos para o demônio. Isso é a tentação do diabo, não pode ser. Tudo aquilo que nos acontece de bom, imensamente bom, a gente transfere para Deus, para o Espírito Santo, para Nossa Senhora e para os santos todos. Maria passa à frente. Às vezes Maria não quer passar à frente, é cair atrás de você, estimulando para que você vá à frente. Faça o seu trabalho. Não se escore em ninguém, nem mesmo em Deus, porque Deus não é muleta de ninguém. E essa autonomia, essa independência, ou nós temos, ou nós conquistamos, que é uma coisa muito possível de se realizar, ou nada feito. Passaremos a vida inteira olhando para o alto e dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, é a última vez que eu peço. Aí depois pergunto: mas Senhor, agora sim, é a última mesmo, me ajude. E enquanto estamos olhando para o céu, não percebemos as coisas que estão diante de nós. Enquanto esperamos lá de cima, não percebemos como podemos manusear de forma eficaz e eficiente os instrumentos que o próprio Deus lá do alto nos deu aqui para baixo e que nos pertence. Então essa independência, essa autonomia, ainda que numa proporção sempre relativa, porque nós somos relativos e condicionados ao tempo e ao espaço, nos pertence. É coisa nossa e nós precisamos trazer para nós de vez. E para não deixar essa segunda parte que eu acho importante do Evangelho, em brancas nuvens, é que eles perguntam aos fariseus: Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma diferença fundamental entre realizar a obra de Deus e realizar a obra da igreja. Porque às vezes a gente confunde e identifica em absoluto uma coisa com outra. Muitas vezes nós achamos que por estarmos numa igreja, por pertencermos a uma igreja, como essa, por exemplo, a que nós pertencemos, não só do ponto de vista concreto, numa paróquia, numa igreja determinada, mas numa igreja como a Igreja Católica, por exemplo, frente a outras tantas que existem por aí, a gente acha que já está fazendo tudo, já não precisa se preocupar com nada. Se a gente não tiver cuidado e identificar de forma absoluta Deus com a igreja, o pertencimento a Deus com o pertencimento a uma igreja, a gente pode estar cometendo o pior erro da vida de uma pessoa. E às vezes muitos líderes religiosos que fazem a defesa intransigente da sua igreja, do seu terreiro, do seu quintal, querem porque querem incutir na cabeça das pessoas que essas coisas são a mesma coisa. Você só faz a obra de Deus fazendo a obra da minha igreja. Só ajuda a Deus ajudando na minha igreja. Só chega a Deus estando na minha igreja. Nunca foi uma ilusão tão grande quanto essa. Na verdade, Deus é imensamente maior do que todas as igrejas. E nós da igreja precisamos fazer o dever de casa para podermos ser dignos da presença dele, naturalmente. Mas nenhum de nós, nenhuma igreja pode agarrar Deus e aprisioná-lo nas suas quatro paredes.
no seu conjunto de normas, de leis, de regras, de inspirações, por melhores que sejam elas, mas não chegam perto de Deus. Deus escapa por entre as mãos, passeia por todas elas e continua no seu caminho. E essa é uma grande maravilha, porque às vezes a nossa igreja, ou a igreja a que nós fazemos parte, nos aprisiona um bocado. Isso é pecado, isso vai morrer, vai para o inferno. Cuidado. Às vezes a gente fica tão preocupado, tão tenso, tão nervoso, com uma enxurrada de pecados que nos impõem, com a possibilidade muito concreta da gente se condenar, que em toda porta que a gente abre tem um demônio por trás, toda cama que a gente chega tem um Satanás por baixo, em todo o ar que a gente respira tem um quê de culpa e de culpabilidade. Então é muito importante que quando a gente estiver muito aprisionado, torturado na igreja da gente, a gente se lembre de que, daquilo que disse a Sagrada Escritura uma certa feita: se a tua consciência te condena, nunca te esqueças de que Deus é maior do que a tua consciência. Se a tua igreja te condena, saibas que Deus é maior do que a tua igreja. Então, realizar a obra de Deus não é realizar necessariamente a obra da igreja. Uma coisa não coincide obrigatoriamente com a outra. O ideal é que a gente faça com que a igreja seja justa a ponto de ser um reflexo da obra e da presença de Deus, mas nem sempre isso acontece. E às vezes, igreja demais na vida de uma pessoa pode denunciar Deus de menos na vida dessa mesma pessoa. Às vezes, religião demais na vida de uma pessoa pode ser a expressão de uma falta de Deus. É muito cômodo a gente ficar entre nós, olhando uns para os outros, rezando juntos, nos apoiando uns nos outros. É muito confortável, mas às vezes Deus não está ali. Deus está na nossa vida, no nosso desconforto, nas nossas dificuldades, nas intempéries e nas provações lá de casa, que a gente foge na primeira batida do sino para participar da igreja, para não ter que enfrentar essas mazelas domésticas da casa, do trabalho e dos confrontos interpessoais. Tenhamos cuidado para que Deus da igreja não seja uma desculpa para a gente fugir do Deus que verdadeiramente nos desafia lá onde a vida acontece, desabrocha para nós. Esse é um outro puxavante de orelhas que Jesus Cristo nos faz, porque religião não é a mesma coisa que espiritualidade. Religião nos conecta a uma igreja, espiritualidade nos conecta a Deus na sua múltipla e plural expressão, na sua maior e mais profunda diversidade de presença na face da terra. Portanto, eu posso estar com Deus e devo estar com Ele quando eu me relaciono com todas as pessoas e com todos os acontecimentos. Na minha igreja, eu me relaciono com as pessoas da minha igreja e com as coisas que acontecem só na minha igreja. Então vejam as proporções diferentes. Isso não quer dizer que a minha religião não tenha valor. Isso não quer dizer que eu não tenho que pertencer a uma igreja. Isso não quer dizer que eu não precise de uma comunidade de pessoas como eu, que pensam e que de alguma forma têm elementos comuns na sua fé. Preciso, mas isso não é tudo. Há vida e muita vida para além das quatro paredes da nossa igreja e dos ditames da nossa fé particular. Sejamos capazes de viver num canto e em outros cantos, com a mesma abertura de espírito e com a mesma necessidade de acolher em nós a presença grandiosa de Deus que nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.